não tem um museu do que foi a outubro, entendeu? Assim, para as pessoas pesquisarem, quer dizer, está na mão de colecionadores, está na mão de, assim, algumas pessoas que curtiram, né, ou guardam aqueles exemplares, Sim. Mas são poucos que têm coleção completa. Tem colecionadores que tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Assim. Para mim até é uma surpresa descobrir que tanta coisa sobreviveu. Mas houve uma tentativa, infelizmente fracassada, que foi do governo do estado mesmo, ou da prefeitura, o Museu de Artes Gráficas, que se dedicaria aos quadrinhos. Mas São Paulo? Exatamente. Que governo que foi? Foi por volta de 2003, 2004, assim, não lembro mais. Sim. Eu sei que foi feito esse museu, chamava MAC, Museu de Artes Gráficas. Era na imprensa do estado, ali na Zona Norte, uma rua famosa ali, que eu não estou lembrando agora, paralela ao Cruzeiro do Sul. Né? Mas não vingou depois? Não. Fizeram uma grande festa de inauguração. Né? Teve uma pessoa que arrecadou vários desenhos nossos. Eu mandei uns bons originais que jamais tive de volta. E durante algum tempo o museu funcionou. Aí na próxima gestão, a primeira coisa que o secretário de Cultura faz é cortar. Fechou e o material todo desapareceu. E Shimamoto mandou quilos de coisas, eu mandei mandei algumas coisas, mas algumas que eram preciosas. E isso tudo desapareceu e não sabemos que fim levou. Né? Você veja que não é um descaso, né? É o que você disse, realmente devia ter um museu. E quase que teve. Infelizmente, só no quadro. Mas eu ainda vou batalhar para montar um museu de quadrinhos. Opa, sabe? Maravilha. Iniciativa privada apoiando. Pode contar com todo o teu apoio. Tá bom. Que não é um dos maiores. Não, mas tá ótimo, maravilha. Eu fiquei muito contente. Tem alguma particularidade que você quer contar ainda, Luiz, aí? Da época de outubro? Sempre era pitoresco. Né? Nós não íamos. Mas você tinha uma prancheta lá? Não. Você fazia coisa em casa também? Não. O que aconteceu foi o seguinte, gente. Alguns desenhistas que tinham o mesmo problema que eu, que não tinham espaço para desenhar, né, estavam procurando um estúdio. Então, por empatia, assim, o líder da Câmara, o Valdir de Gaiara, convidaram-me para uma sala que eles alugaram no prédio Martinelli. Veja só você, um velho Martinelli. Lá no Centrão mesmo. No Centrão. Tá. E era o edifício mais alto de São Paulo na época, né? Eu creio que não era mais. Já não era mais? Não. Já tinha feito Itália, talvez? Tinha o Banco do Estado. O prédio, não. Tá. O Banespa então fizeram logo em seguida, então? Eu acredito que sim. Quando eu fui para lá já existia. Estava em frente à minha janela aquele negócio. Entendi. E aí, nós, como o Shimamoto era um dos melhores, se não o melhor desenhista, editor, nós convidamos também ele a participar, já que ele morava em Mogi das Cruzes. E era uma tragédia para ele vir para São Paulo e fazer as coisas, e ficava muito isolado também, não tinha contato, né, com o pessoal. E relutantemente ele aderiu. Então, durante 2 anos, nós tivemos esse estúdiozinho no 19º andar do prédio Martinelli, que já era um lugar super pitoresco, né, era um universo em si, o prédio. Bom, eu tinha pessoas que moravam lá, e eu acho que muitas delas nem precisariam sair, porque tinha quase tudo no prédio. Tinha bar, tinha hotel, tinha barbeiro, tinha sinuca. Tinha tomava banho lá já? Médico, tinha dentista, fotógrafo. Né? Agora, desenhista em quadrinhos, acho que éramos só nós mesmos. Né? Fazíamos um quadro à parte no velho prédio lá. Então era muito pitoresco os casos que lá aconteciam. Né? Mas isso daria um programa inteiro. Tá mas a gente ia pouco por causa disso, eu ia mais em dias de entrega, havia um dia certo para entregar o material, em dias de pagamento, que aí sim, com aquela tremenda alegria, a editora parava, ou se não parava, pelo menos os sócios participavam, todos iam para o botequim, tinha gente tocando violão, cantando. E aí comemorava, é isso? Comemorava, exatamente. Então, era muito pitoresco. O pessoal todo do Rio vinha também para a exceção do Corrim para comemorar, né? Era um negócio, um clima fantástico. Então deu uma lembrança bonita da época, né? Muito legal. E o Cortez, por exemplo, era muito gozador, né?
ele que examinava os candidatos todos, como aconteceu comigo, e ele era bem severo na apreciação. Eu lembro sempre de um caso de um desenhista humilde também ali do interior, da periferia, que levou uma série de desenhos fracos, né, fraquíssimos, e o Cortez olhando aquele negócio, ele começava a ficar incomodado. Está faltando. O cara, está faltando alguma coisa, o Cortez falou, está faltando tudo. Um outro também mostrou, também muito ruim, porém com uma assinatura magnífica, no primeiro quadro, assim que parecia do Picasso, José Saragossa, as assinaturas já em si são uma obra de arte, né? E aí o Cortez olhou lá, aquele desenho horrendo, mas a assinatura falou, o título está bom. Quem que fazia os roteiros da época? Bom, não tinha... O Hélio Porto era um dos principais. O Gideone fazia grande parte dos roteiros, ele vivia não só dos quadrinhos. Bom, ele era da polícia. Ele já tinha feito aquele Homem-Lua lá? Não. Milar, não foi de todo outubro. Entendi, Ali era mais, ele fazia tanto de terror quanto fazia infantis, né? E fazia qualquer coisa. Ele era o principal roteirista. Aí mais tarde entrou meu irmão na jogada. Perfeito. E aí o Ivan também passou temos um tempinho ainda? Temos uns 3 minutos. Então dá. O Ivan passou pela seguinte forma. Como ele era bancário, então o sindicato dos bancários também era no prédio Martinelli. Aliás, é até hoje. Só que hoje fica na parte de baixo do prédio. Perfeito. Fica ao lado da entrada principal do Martinelli. E naquele tempo não, ficava no próprio corpo do prédio. Então, como ele ia ao sindicato, ele aproveitava para visitar nosso estúdio. E com isso ele foi se enganando com o pessoal. Conheceu todo mundo lá também, e nas histórias também, né? Bacana. Tinha uma imaginação fabulosa, só que não tinha posto em prática ainda. E com isso ele passou então a roteirar grande parte das histórias de todo outubro, né? Foi esse o início dele como roteirista. A Will entraria mais tarde, bem mais tarde. Ela que virou Taika depois? Eu tenho a impressão que sim. É que nessa época eu estava em publicidade, trabalho em propaganda e envolvido em 1000 trabalhos, então eu fui perdendo muito contato com as histórias em quadrinhos, né? E ocasionalmente, e mais por insistência do Shimamoto, eu desenhei algumas coisas, por exemplo, a editora VEC, para Grafipar do Paraná, foram poucas coisas, porque eu tinha muito pouco tempo. Entendi. E como em 2002 eu recebi o prêmio Ângelo Agostini como mestre. Perfeito. Eu achei que diabo de mestre é esse com um trabalho, prêmio referente a trabalhos de 40, quase 50 anos atrás. Então eu achei que eu teria que justificar de alguma forma. Por isso que eu fiz essa história de do samurai. Samurai. Uma coisa que me agradava na época era isso mesmo, né? Eu praticava Aikido, então tinha Entendi. Gostava de Zen budismo, então eu disse o que eu gostaria de fazer. Então eu fiz essa história que é baseada sobre uma realidade, o princípio só dela, que é dos dois grandes forjadores de espadas japoneses, Masamune e Muramasa, do século XII. Foram os maiores espadeiros de todo o tempo, nunca se conseguiu nada igual até hoje, né? Só que as espadas de Masamune eram, como ele era uma pessoa muito correta, moralmente, elas eram purificadas, havia uma cerimônia toda, né? E parece que ele conseguia imprimir a sua alma às espadas, que eram, então, o máximo da perfeição. Já Muramasa, que era seu assistente, é invejoso e rancoroso. As espadas dele traziam desgraça a todo samurai que portava. Essa história é baseada mais ou menos nisso, o princípio dela, né? Maravilha, tá ótimo. Muito bom. Ô, Luiz, você quer deixar aí teus contatos aí? Fala também do seu blog lá sobre São Paulo. Fica à vontade, tá? Já é uma outra coisa, né? Depois de aposentado, eu passei a escrever crônicas, principalmente para o site SP Tours da Prefeitura, da Secretaria de Turismo. Então o blog chama São Paulo, Minha Cidade.
cheguei a publicar mais de 160 crônicas nesse blog. Ultimamente eu tenho escrito pouco, mas de vez em quando ainda escrevo. E grande parte delas saiu num grande livro que o SP Tours lançou, creio que foi em 2007, 2008, na Sala São Paulo, uma grande festa e tal. Então foi um negócio muito badalado e muito incentivador, né? Agora eu tenho feito outras coisas, mas de vez em quando eu ainda escrevo. Recomendo, um ótimo site esse, São Paulo, Minha Cidade. Perfeito. Quer deixar algum e-mail, alguma coisa? E-mail? lsseidenberg@gmail.com. Maravilha. Luiz, você está convidado para voltar outras vezes, tá? Pode deixar prazer. Isso para as próximas gerações, inclusive, né? Magnífico. Porque você fez parte, né, do glorioso momento de quadrinhos no Brasil. É verdade. Então, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo, dedicação, né? E boa vontade. Muito obrigado pela lembrança. Para mim é uma honra participar desse programa. A honra é minha. Muito obrigado. Internautas, muito obrigado mais uma vez, né? Pelo carinho de vocês. E voltamos então na semana que vem com mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.